Gente, boa tarde mais uma vez aí. Meu nome é Otávio. Estou no papel de Agile Master aqui na Domus. E sejam bem-vindos aí a mais esse Meetup, né? É o meu primeiro Meetup. Já estou na empresa já tem alguns dias aí, acho que 2 semanas praticamente. E a proposta aqui, gente, é que não só eu apresente, tá? Ou dê uma aula, ou só eu fale, ou seja, um monólogo, mas que o objetivo, assim, o nosso grande objetivo aqui é, como time, né, a gente gere o máximo de conhecimento possível, tá? Então, durante a apresentação, eu vou estar fazendo aí para vocês perguntas, questionamentos, algumas provocações, tá? E aí eu vou dar a oportunidade para vocês falarem, tirarem dúvidas e também trazer algum cenário, algum caso real que vocês acham interessante compartilhar, beleza? Bom, Beleza. a gente tem um tema hoje, aí, legal. A gente tem um tema hoje de RH ágil, né? Que foi escolhido. E aí, gente, como é que foi pensado esse tema, né? O Gustavo, algumas semanas atrás, ele falou comigo, praticamente quando eu entrei, assim, ele falou, Otávio, eu queria que, já que você curte esse negócio aí de apresentar treinamento e tal, e você é entusiasta de agilidade, cara, pensa alguma coisa aí com relação à agilidade e RH, para a gente, né, aumentar ali, agregar mais valor ali para o time de RH. E eu pensei, eu já falei de primeira para ele, falei, cara, Gustavo, o que você acha da gente ir, se fosse, a gente focasse no Lean ali, né, em olhar os processos e eliminar desperdícios, tudo mais. Aí depois, aí eu fiquei com isso aí guardado, né, aí fui dar uma estudada, pensei em, como é que é o Kanban para o RH, ou um Scrum para o RH. E aí, gente, nas minhas pesquisas, eu me deparei com o conceito de RH ágil, tá? E aí, nesse começo da apresentação, e antes de entrar em si no RH ágil, eu vou dar uma embasada para vocês sobre as premissas ali da agilidade, por quê, né? Por que dessa temática, né? Então, gente, a gente tem aí, é muito importante a gente entender por que a agilidade ela tem chamado tanta atenção das organizações, né? Que transformação é essa que está ocorrendo no mundo corporativo? Né? Antes de chegarmos a este ponto aí do RH ágil, quais são os gatilhos que estão ocorrendo para que as organizações, as grandes corporações, pequenas corporações também, elas tenham entrado aí nessa corrida da agilidade? Seguindo aí as ideias do livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, por quê? Por que que... qual foi o motivo do surgimento ali da agilidade, né? E aí eu trouxe aí para vocês esse acrônimo que é o VUCA, né? Que nada mais é que é uma visão do nosso mundo, né? Em que demonstra que o nosso mundo ele é volátil, que o nosso mundo é incerto, complexo e ambíguo, né? Então, com relação à parte, porque com a parte de volatilidade, né? Muito referente à velocidade das mudanças. Então, antes, a gente tinha mudanças anuais, mudanças semestrais, trimestrais, e hoje a gente tem mudança praticamente todos os dias, né? Então, também traz a incerteza. O que é a incerteza, gente? É a falta de clareza no que deve ser feito, traz complexidade. E aí a complexidade está associada ao alto acoplamento das coisas, ao quão conectadas as coisas estão umas das outras e um número imenso de variáveis associadas e que impactam as nossas decisões, que agora são diárias, semanais ali, ou no momento, e mesmo desafios a serem alcançados. Ambiguidade é relativa à falta de clareza também, como a volatilidade, principalmente com relações a causa e efeito. Então, eu imagino que aí a gente acaba pensando em ideias, ou imagine algum projeto, e aí a gente começa a planejar aquilo, e aí a gente pensa que a gente quer fazer uma causa, criar ali um efeito, uma causa para que a gente tenha um efeito, né? Mas depois que a gente constrói uma solução, a gente vê que
na verdade, os resultados, né, o efeito do que a gente tinha feito é totalmente adverso, é ao contrário do que a gente pensou, né? Então, a gente está vivendo nesse mundo. E em 2017, gente, quando começaram a falar sobre VUCA, né, muitas pessoas à minha volta perguntavam, tá, mas realmente o mundo está assim mesmo, cara? Porque, né, é um pensamento muito pessimista aí desse mundo, né? Desse mundo dessa forma. E aí, gente, veio a pandemia. E falei quantos foram os planejamentos estratégicos que foram literalmente jogados no lixo, né? Aqueles planejamentos maravilhosos, 10 anos, 5 anos, 3 anos. Gente, as empresas tiveram que, muitas faliram, né? Não conseguiram saber o que fazer ali, e muitas tiveram que se reinventar praticamente, né? E como que o VUCA ele vem impactando as empresas? Então, olha só, hoje em dia, e a Magica Domus IT, ela tem muito disso, né? Vocês podem ver isso na nossa empresa. A gente pode ver aí multigerações, ou seja, várias gerações estão compondo não só uma empresa, mas times. Então, a gente tem várias gerações dentro de um time. A gente tem multiculturas dentro de um time, né? Principalmente com a tecnologia, com força total em trabalho remoto, a gente pode ver que tem empresas aí que tem pessoas da Índia, da Europa, América Latina, com fusos horários diferentes, dentro de times, e olha só a complexidade que é isso, né? A gente tem aqui na nossa empresa pessoas do Brasil todo, de diferentes estados, trazendo uma grande riqueza, né, de olhares, essa diversidade que está ocorrendo, que ocorreu nessas mudanças, de riqueza de olhares, de análises, de opiniões, né, em que a gente consegue criar diariamente ali um enorme número de conflitos. Vocês podem achar um pouco estranho a palavra conflitos, mas são bons conflitos, né? Então, os bons conflitos geram divergências, e nessa mesma proporção, são geradas convergências, né? Em ideias melhores do que se não tivesse. Então, a gente também está num mundo totalmente conectado agora. Então, trabalho remoto, a gente acaba quebrando toda uma cultura histórica, né? Permitindo aí o teletrabalho agora. E as empresas, elas simplesmente não tiveram escolha a não ser ter que confiar nas pessoas, literalmente, né? Por que que antes a gente tinha ali aquele ponto eletrônico, era visto quando a pessoa entrava, quando a pessoa saía, qual atividade ela estava fazendo? Então, as empresas tiveram que se reinventar para poder confiar nas pessoas que trabalham nas próprias empresas delas. Olha que doido isso, né? Que interessante. E também trouxe também rapidez, né? Então, hoje, quando a gente atrasa 3 minutos, 4 minutos, a gente já pede desculpa, porque a gente fez algumas pessoas esperarem 3 minutos e qual a quantidade de atividades que a gente consegue fazer em 3 minutos hoje em dia, né? Então, a gente tem muito mais interações, muito mais velocidade nessas comunicações, nessas trocas. E aí, gente, a gente cada vez vai mais ouvir das empresas sobre redução de custos, sobre enxugar processos, eliminar desperdícios, constantes análises, né, para olharmos para nossas áreas e vermos o quão eficiente nós podemos ser, né? Oportunidades de lançamento de novos produtos. Por exemplo, com a pandemia, ela trouxe um novo cenário e que trouxe novos problemas, né? E onde tem problema, gente, tem oportunidade. Porque as soluções vêm para resolver os problemas. Então, os problemas hoje estão brotando, são problemas novos. Ou seja, grandes oportunidades novas estão surgindo. E isso faz com que a gente tenha que trabalhar de forma colaborativa, né? Na criação dessas soluções, tendo o cliente como ativo principal, e não mais termos essa divisão entre cliente e fornecedor.
Agora a gente vai ter uma visão única de time, de que todos estão olhando em prol de atingir os mesmos resultados, né? E que vão fazer tanto o cliente quanto nós chegarmos a um novo patamar de resultados. E aí, gente, traz um olhar muito especial com relação à gestão voltada para pessoas. O que é isso, né? Ninguém mais, ninguém menos que as pessoas, na construção dessas soluções, são as pessoas que fazem acontecer o negócio, entendeu? Não é mais ninguém, são as pessoas. Então, as empresas elas têm que agora estarem focadas nos seus colaboradores como centro das construções. E por isso agora estamos levantando aí, né, forte questionamento sobre as lideranças. São lideranças que precisam focar em pessoas, eles precisam promover ambientes saudáveis, ambientes sustentáveis, seguros, onde existam sim conflitos, como a gente falou, né, como eu falei anteriormente, mas que sejam convergidos em acordos e escuta verdadeira. Né? Então, o time tem a voz, o time tem autonomia, e os líderes servem o time. Então, e líderes agora eles emergem não por conta do seu cargo ou da sua posição na hierarquia, no organograma, né? Fica a sua fotinha lá em cima no organograma. Você é o chefe do organograma, você é o diretor da área. Não mais esses líderes emergerão, mas a grande característica que esses líderes terão será o seu poder de facilitação e de fazer as coisas acontecerem através de outras pessoas. Então, gente, um comparativo aí, né? Nessa transição de valores que nós estamos passando. E nós estamos vivendo isso, tá? Nos dias de hoje, cada vez mais fortes. As empresas, elas estão com o seu foco não mais no lucro, claro que tem um foco no lucro, né? Mas o lucro está em segundo plano para focar em propósito. As empresas e os seus times, né? Eles estão se perguntando qual é o impacto para as pessoas nós queremos causar, qual é o impacto para o mundo, o que nós queremos ajudar a resolver, qual problema do mundo nós queremos ajudar a resolver. As pessoas estão saindo do modus operandi de comando e controle para uma liderança distribuída, onde nós temos aí o incentivo da autogestão das pessoas e tudo isso fortalecendo a confiança. A gente está saindo do chefe para o facilitador, né? Então, olha que interessante. Agora, gente, o líder é quem serve o time. Não é que mudou? Olha só que interessante. Então, agora o líder faz de tudo para que o time atue de forma mais performática e motivada possível. Então, o líder, ele agora tem que motivar o time, ele tem que descobrir qual é o gatilho que motiva cada pessoa. E ele tem que trabalhar para que as pessoas olhem ele com admiração e que traga inspiração para as pessoas a trabalharem, a darem um sangue por aquilo, a darem um sangue pelo resultado. Né? Nós vemos regras que caminham agora para liberdade e confiança nas pessoas. Né? Quem já de RH atuou aí em políticas de RH, regras do RH, né? Então, agora a confiança, ela está em alta. E a grande questão mudou, né? Com relação a isso. Como a gente tem que trabalhar agora com a liberdade e confiança nas pessoas, o questionamento que a gente tem que fazer agora é o seguinte: faz sentido manter uma pessoa no meu time que eu não confio? Essa é a questão agora, né? Essa é a questão para a gente refletir como RH, como empresa, como líderes que somos. E aí a gente também sai aí dos grandes e profundos planejamentos, né? Como foi falado dos planejamentos estratégicos aí que foram por água abaixo, né? E passamos para ter uma cultura de experimentação. E o que isso traz, né, gente? Eu venho de uma empresa que praticamente tudo que a gente fazia e que a gente identificava que teria um grande esforço e
e um risco com relação a essa complexidade e a ambiguidade aí do VUCA, a gente entendia que a gente tinha que fazer, então, experimentos mais controlados, né? E a gente saía disso, saía dos experimentos, colhia resultados, corrigia, adaptava, e aí sim a gente investia um esforço maior, já com um resultado validado. Olha que interessante. Então, o risco do insucesso, ele é diminuído drasticamente, né? Então, a gente sai também de uma cultura de caça a quem cometeu erros para o mérito, né? Para times, por exemplo, que fizeram experimentos e os experimentos deram errado, mas que os experimentos errados que colheram resultados e a gente falou, não, não é esse o caminho. Eles geraram aprendizados para o time todo e inclusive para outros times para não cometerem os mesmos erros, né? Então será dado muito espaço para os times cometerem erros novos, lembrando disso, e que depois de um erro descoberto, repetir esse erro, sim, é que não deve mais ser cometido, mas e sim encontrar novos erros, né? Então a gente sai de um mundo também do sigilo ali, né, para um mundo de transparência. Então eu já sempre tive contatos aí com RH, sempre gostei dessa parte de treinamento, recrutamento. Eu sempre gostei de estar junto dos RHs e muitas vezes eu me deparava eu questionava assim, por que que essa informação ela é sigilosa? E a pessoa que estava do outro lado do RH falava assim, não, é porque já era assim quando eu entrei, então é sigilosa, é assim, continua assim, entendeu? Em outros RHs, muitas vezes ele falava assim com um tom mais, com um pouco de medo e receio ali, olha, o colaborador não pode saber disso. Mas aí quando a gente ia conversar com ele já entrava na reunião sabendo. Olha que os pontos aí, né, para a gente refletir. Vou dar uma pausa agora. Alguém tem alguma dúvida, gente? Algum ponto a falar? Alguma coisa que gostaria de compartilhar até o momento com relação ao que foi falado? Oi, Otávio, Thaís, tudo bem? Oi, Thaís. Na verdade, eu queria falar que eu fiquei muito contente desse tema ser escolhido, né? A gente vem de um início aí nesse mundo de meetups e tudo mais. E quando a gente fala meetup, é sempre muito voltado para a área técnica, espera-se, né? Que seja muito voltado para a área técnica, né? Quando a gente fala do core business da empresa, é muito voltado para a entrega de software remete à técnica, mas antes de entregar o software, as pessoas que entregam o software passam pela RH, passam pela área de talentos, e muito legal que você trouxe esse tema aí para a gente. Eu de boa, as pessoas precisam estar motivadas, elas têm que ter propósito para estar fazendo aquilo, né? É isso aí. Deixa eu falar um pouco aqui também, acho que gostei bastante do tema, tá, Otávio? Bem-vindo, né, a nossa empresa aí. Cara, eu acho que é bem interessante essa colocação, né, que o Otávio falou do VUCA, né? Existem várias linhas que falam, por exemplo, da agilidade, né, que exploram essa questão do quão imprevisível o mundo está, né? Então, assim, você pega até o guru lá do Vale do Silício, Steve Blank, né, que tem a questão das metodologias, do MVP, do teste, né, para você fazer a validação, né, do MVP antes de lançar o produto. Eu acho que é um tema bem interessante, porque, assim, quando a gente volta no ágil, né, no manifesto ágil, muito surgiu do desenvolvimento de software, porque engenharia de software é uma atividade muito complexa, né? Então, acabou surgindo na TI por essa questão da complexidade, né? Só que, como eu estava falando, o mundo, né? O mundo, a economia digital, né? E toda a transformação digital que veio, né? Catalisada pela pandemia, isso mudou muito a dinâmica do mundo, né? Então, agora o que a gente vê no VUCA, né, de
coisas voláteis, né? Requisitos voláteis, mudanças, isso está constante em todas as áreas, né? Em todas as áreas de negócio. Isso não é uma coisa mais estrita ou muito caracterizada no mercado de software, né? Só simplesmente software. Então, essas questões são muito interessantes, né? Porque eu vejo que esse planejamento de experimentação é uma pivotada que o mundo está dando, né? Então, muitas vezes faz mais sentido, né? Isso é um exemplo claro, né? Faz mais sentido você ter um ambiente controlado e um risco controlado, né? Você enxerga uma oportunidade, você fala, cara, eu vou investir isso de tempo, dinheiro, pessoas, né? Seja lá o que for que você vai investir, mas você se dá o direito de tentar, né? Ver assim como que vai ser o comportamento, como que o público recebe, como que seu time, né? A gente pensa público às vezes produto, né? Mas cara, pode ser levando no contexto do RH ágil, pode ser o seu time, né? Cara, eu quero testar uma ferramenta nova. Em vez de eu investir talvez um caminhão de dinheiro numa ferramenta, né, cara, vou de repente fazer um piloto, né? Pegar um trial, usar com um time durante um tempo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Evitar um impacto tão elevado, mas me dá o privilégio, né, de experimentar. E eu acho que é uma coisa interessante, porque isso está, de fato, assim, em todas as áreas hoje, né? Tudo que a gente vê de agilidade, que veio do software, do desenvolvimento de software, ele é aplicável a qualquer área, né? É aplicável desde cerimônias até o próprio mindset, que é essa questão de mudança de pensamento, de propósito, de experimentação. Eu acho que é bem bacana mesmo, é uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança de mentalidade. Perfeito, Alessandro. Inclusive, eu vou falar desses pontos aí, que agora que eu vou puxar para agora um pouquinho para o RH. Eu dei né? spoiler sem querer, hein, cara, foi mal. Cara, poxa vida. Otávio, oi, pode falar. Não, pode complementar, capaz. Eu ia falar que, em cima de tudo isso daí que o Alessandro falou, bom, a ideia é que esses bate-papos aqui sejam comuns. Não adianta a parte de desenvolvimento, a TI aqui ser ágil, se as outras áreas da empresa não estão na mesma linha que a gente. A agilidade funciona quando ela é feita de ponta a ponta. Ela nasce no RH, com o recrutamento também, passa por todas as áreas da empresa até a TI, até a execução e entrega daquele produto. Então, a agilidade tem que ser um trabalho em conjunto de uma empresa. Então, nada mais justo do que esse bate-papo aqui ser comum também. E, bom, esses exemplos, esses comparativos aí, eu gosto também de falar deles no sentido de, beleza, do porquê. A gente pensar nos porquês disso. Quando a gente fala de agilidade, a gente pensa em desenvolvimento de software, a gente pensa em execução. Mas acho que a agilidade, principalmente quando a gente leva para o lado do RH, a gente leva muito a agilidade para o lado de cultura. Então, o porquê de ser transparente, o porquê de todos aqueles comparativos que você falou, se não for o principal motivo de tudo isso, de todas essas mudanças, de todas essas transformações, é a busca incessante de um soft skill assim, muito valioso e cada vez mais difícil de atingir no mercado de trabalho, né? Que é o comprometimento, que é o senso de dono da solução. Hoje a gente contrata pessoas que estão ali para executar atividades que são demandadas para elas e pronto, acabou, terminou ali a minha ação. Ninguém abraça a causa, ninguém abraça o propósito da empresa, do cliente, da solução. Então, esse soft skill está cada vez mais difícil de se conseguir no mercado e um dos pilares, um dos objetivos da agilidade a nível cultural é essa questão de soft skill. Então, é muito bacana a gente trazer isso daí como mindset, que o Alessandro falou, para o nosso dia a dia. Show de bola. Eu vou continuar aqui e também teve alguns pontos que eu vou tocar também, Gustavo, eu vou reforçar outros pontos aí importantes, né? Outros insights aí para o RH. Show, neste contexto, que a gente vai entrar agora, tá? Bom, gente, diante de tudo que foi falado, né? O RH neste contexto aí, né? O que aconteceu com o RH, né? Eu vou falar aqui rapidamente um pouco sobre a evolução do RH, né? Vocês podem até saber mais que eu tive que entrar um pouco, estudar um pouco sobre isso, que eu não sabia, mas agora que eu estou ensinando, eu vou saber muito mais. Isso é uma coisa muito interessante, muito bacana. Então, gente, a gente tem um RH 1.0, né? No início ali, Revolução Industrial, meados ali do século passado, e era baseado fielmente ali a legislação, era bastante burocrático,
sem tecnologia e reativo, né? Então, as empresas foram caminhando, foram evoluindo, os RHs foram evoluindo. Então, no 2.0, a gente já tinha ali uma gestão de talentos, com a entrada da chegada da internet, nós começamos a ter os sites de recrutamento, começaram a aparecer, né? Mas ainda muitos processos manuais, né? Então, nós temos agora, caminhando aí nessa evolução, o 3.0, que é onde aí a maioria das empresas estão, que os processos são mais automatizados, né? Já se começa a falar ali sobre People Analytics, né? Estudar ali todo aquele data lake ali de informação das pessoas para tirar os insights de como trabalhar com as pessoas, né? Em questão de contratação, em questão de recrutamento, e também colocando robôs no RH para fazerem operações que sejam aquelas operações que sejam feitas, que podem ter um humano ser liberto daquela operação que é repetitiva, né? Então, robôs começam a entrar ali no local dessas pessoas e para fazerem essas operações que são mais repetitivas. E, então, a gente está indo agora para o RH 4.0, está ainda em definição, né? Mas o que sabemos efetivamente é que é um RH aí totalmente digital, as pessoas têm um mindset ágil, elas usam frameworks, né, ágeis, elas têm foco em entregar valor, né? Essa é uma das premissas ali da agilidade. Elas são adaptáveis às necessidades e elas buscam estar mais conectadas com pessoas, né? E são proativas, tem as suas ações de forma proativa. E agora, falando de mindset ágil, né? Vamos agora voltar para a agilidade aí e para saber como começou, né? Eu quero saber de vocês, o primeiro que falar aí já pode desmutar. O que é esse quadro aí? Pessoal do RH, vamos lá. O que é esse quadro aí, gente? Alguém consegue identificar? Eu deixei sem título por querer, tá? Pronto, agora eu abrir para todo mundo. O que é, gente, esse quadro aí? Quem arrisca? Manifesto ágil. Acertou. Muito bom, muito bom. Gente, isso aqui é um manifesto ágil, né? Então, foi ali em meados de 2001 que um grupo de 17 pessoas que são especialistas em suas áreas do mundo todo se juntaram, tá? Estou contando um pouquinho da história para vocês de como que surgiu esse manifesto ágil. Então, essas 17 pessoas se juntaram e trouxeram as suas experiências de quais pontos em comum dos projetos que elas participaram e onde os projetos de desenvolvimento tiveram sucesso, quais metodologias eles utilizaram e o que causou, né, quais foram os fatores que causaram o sucesso do projeto, né? Então, eles trouxeram aí esse manifesto aí ágil, explicando aí quais são os valores para nós. Explicando rapidamente cada um deles, gente, para todo mundo ficar aí na mesma linha, né? Para nivelar o conhecimento. Então, a gente tem indivíduos, interações, mais que processos e ferramentas. Então, a gente deve entender que o desenvolvimento de software ela é uma atividade humana, né? São humanos que fazem os sistemas. E que a qualidade das interações entre as pessoas pode resolver problemas crônicos de comunicação. Então, é focado em interações entre os indivíduos. E aí, com relação a processos e ferramentas, eles também são importantes, tá? O mais do que é só um nível de comparação. Mas o que demonstra aqui no quadro, no Manifesto Ágil, é que processos e informações eles devem ser simples e úteis. Ponto final. Ok? Software funcionando, mais do que documentação abrangente. O maior indicador de uma equipe, gente, que realmente construiu algo, realmente agregou valor, basicamente é software funcionando.
é o que o cliente quer ver, é o que o time, as pessoas, elas querem entregar. Né? Documentação também é importante, mas só o que é imprescindível, né? O que é necessário e que agregue efetivamente valor ao negócio do cliente. Essas coisas são identificáveis durante os processos de construção dos sistemas. Colaboração com o cliente, mais do que negociações de contratos, então ele remete que devemos aí atuar em conjunto com o cliente, não um contra o outro, ele contra nós, né? Mas com grande colaboração e com tomadas de decisões conjuntas, trabalho em equipe, e a fim de todos juntos buscarem um só objetivo. Então, esse que tem a ver esse valor. E por último ali, responder às mudanças mais que seguir um plano. E esse, gente, é um dos mais famosos e mais polêmicos, tá? Que é justamente desenvolver software e produtos em um ambiente de alta incerteza, como nós falamos, né, no mundo VUCA aí. E por isso que a gente não deve, né, como regra, se debruçar em planos enormes, cheios de detalhes, cheios de premissas. Porque, gente, os planos que são feitos assim hoje, cheios de detalhes enormes, já tentando prever o futuro ali, de verdade, no dia seguinte, ou o plano está desatualizado, ou ele já está fracassado já, né? Por conta das constantes mudanças que o nosso ambiente, que o nosso mundo está ocorrendo no mundo, né? Então, o que deve acontecer é que a gente deve fazer agora pequenos ciclos de interações, coletas de feedback. Constrói, coleta feedback, ajusta. Constrói, coleta feedback, ajusta. Esse constrói, coleta feedback, ajusta, gente, esse é o Scrum. Entendeu? Esse é o Kanban, com as suas cerimônias em volta. Ciclo PDCA, tá? E é incrível que todos esses valores, né, eles estão influenciando aí todo o mundo corporativo. Eles começaram lá em 2001 e hoje eles estão aí como regra, praticamente, como forma de trabalho das corporações, principalmente porque agora a gente une as forças com nossos clientes, né, e responde às mudanças juntos, né, com relação a isso. Então, por isso estamos falando tanto de mindset ágil nos dias de hoje. Então, agora voltando lá para o início, né, gente? A gente falou agora de agilidade. Como que a agilidade, ela responde ao VUCA, que nós estamos falando desde então? Como é que o Agile se conecta com o VUCA, né? Então, passando aqui rapidamente, a gente tem a agilidade, ela vai responder a esse mundo volátil com adaptabilidade. A incerteza, né? As incertezas com flexibilidade e colaboração. A agilidade responde à complexidade com atitude, coragem e experimentação. Né? Não tem loucura, é coragem e experimentação. E com relação à ambiguidade, a agilidade responde aí com simplicidade. Então, coisas simples, incrementais, coleta de feedback e o seu produto, seu projeto, ou qualquer coisa da sua vida, você vai conseguindo alcançar objetivos. E aí, gente, um conceito de ouro aí para todos, vocês devem saber também muito disso, mas provavelmente vocês devem ouvir muitos clientes aí, né, que estão passando por transformação ágil, estão em um nível de maturidade com relação ao mindset ágil um pouco menor, eles já pensam que, já que vocês são ágeis, então significa que vocês vão fazer as coisas mais rápidas. Gente, não é isso, né? Então, quando a gente fala sobre agilidade, a gente remete à adaptação, flexibilidade, colaboração diante dos desafios, tá? Então, a agilidade, ela vem o quão rápido você se adapta. Essa é a questão. Beleza?
Vamos lá. Então, qual conhecimento aí é mais relevante na transformação ágil no RH? Agora, vou colocar aí, vou abrir novamente para vocês. Me falem aí o que eu estou querendo ouvir, respondendo essa pergunta. Qual conhecimento é mais relevante na transformação ágil no RH? Quem arrisca? De pessoas. Pessoas? Pessoas estão envolvidas, sim, com certeza. O que mais? Processos. É um pouco mais profundo que processos. Relacionamento? Mais profundo que relacionamento. Propósito? Análise? Parceria. Propósito, análise, parceria. Certo. Tá bem relacionado com isso. Pessoas, propósito, parceria. Eu achei que vocês iam falar que era o Scrum e o Kanban, né? E não é, né? Então, para quem foi já uma bagagem grande de informações para vocês. Então, para quem pensou em Scrum e Kanban, são frameworks ótimos, metodologias, mindsets ótimos ali. Só que eles não ajudam, gente. Eles não ajudam a construir as pessoas a serem adaptáveis, as pessoas responderem melhor às mudanças, tá? Esses frameworks, eles são usados apontando para o manifesto ágil, mas eles são catalisadores para tangibilizar, organizar processos de ciclos PDCA, tá? O grande fator aqui, o mais importante é o mindset, gente. Muito mais importante do que Scrum, Kanban, outro framework, outra metodologia, é justamente o mindset. O mindset, ele é o mais desafiador. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sei que muitos aqui não vão admitir, inclusive admitir em público, né? Mas o ser humano, ele ama a zona de conforto, não é mesmo? Ele ama estar ali naquele mundo controladinho dele e que as coisas estão se repetindo e ele fica ali cada vez melhor no que ele está fazendo e ele domina aquele conhecimento e ele não quer mudar. Então, esse é um dos maiores desafios. E, gente, eu já vi muitas empresas, vocês mesmos podem também trazer aí experiências também, onde você entra na empresa, aí você vê post-its, kanbans, para todo lado, nos vidros, nas paredes. Mas é quando você vai conversar com as pessoas, com os líderes dessa empresa, eles não têm uma postura colaborativa. Eles têm dificuldade de se relacionar. Eles não toleram os erros uns dos outros. Eles são focados nos processos, naquela burocracia de processos engessados, ao invés de focar no resultado. Né? E uma outra questão também interessante é que, Otávio, beleza. Uma vez que eu já tenho então o mindset ágil, né? Eu terei ele para sempre, né? Tudo isso, gente, é uma questão de maturidade, realmente, no mindset ágil, né? E que a vivência disso, a vivência de adaptação, colaboração, flexibilidade, tudo isso vai te trazer a ter uma maturidade maior com mindset ágil. Mas é preciso se revisitar diariamente, constantemente. Porque por mais maduro que você se ache no mindset ágil, vira a volta, você está ali fazendo microgerenciamento com o seu time. Comando e controle. Ou tomando uma decisão sozinho. Ah, não, eu que mando aqui. Eu que estou pagando. Então, esse é o desafio do mindset ágil, tá, gente? E ele está em constante construção, constante evolução. Alguém tem alguma dúvida? No momento, não. Obrigada. Legal. Alguém levantou a mão? É isso? Não, ele colocou no chat, está tranquilo. Eu vi aqui, tranquilo. Vamos lá. Como vocês podem ter notado, gente,
com a disseminação, né, da agilidade nas empresas, e aí é observável efetivamente o sucesso dos projetos, né, quão satisfeitos as empresas estão com os resultados, com relação ao uso das metodologias já ágeis, do mindset ágil, das ferramentas. Então, assim, outras áreas das empresas ficam lá ali olhando, né, a TI e tal, e falando assim, gente, mas será que a gente pode pegar um pouco, né, a gente pode usar essa agilidade também, né, para as nossas áreas, das nossas empresas? Então, nesse questionamento aí, em 2017, vários profissionais de RH do mundo se juntaram também, né, com especialidades em suas áreas, e eles criaram o Manifesto Ágil do RH. Olha que interessante. E esse Manifesto Ágil do RH, ele trouxe uma maior conexão nos valores, na agilidade, com os processos do mundo do RH, né? Ficou algo mais perceptível e interessante. Isso aqui, gente, é o Manifesto Ágil do RH. Inclusive, está com a marca aqui do JP Coutinho, que ele que traduziu o manifesto aqui, né, em português. E aí, fazendo um briefing aí dos valores, né, do Manifesto Ágil, do Manifesto RH, passando um briefing pelos valores, nós temos aí redes colaborativas, mais do que estruturas hierárquicas, né? Então, isso remete, gente, que organizações ágeis têm que ter uma estrutura mais fluida, no sentido de ser capaz de se adaptar rapidamente, né? A pandemia veio aí e aquelas estruturas extremamente engessadas, infelizmente, não sobreviveram, né, a todas essas mudanças. A gente traz aí para o RH ágil transparência mais do que o sigilo. Então, pensem só, quanto mais informações são compartilhadas, são abertas, disponíveis para as pessoas, melhor as pessoas podem se informar e agir de acordo com aquilo, né? Com relação à adaptabilidade, mais do que a prescritividade, quanto mais espaço você deixa para indivíduos e equipes fazerem o que é necessário fazer, com relação às entregas, ao que mais for agregar o valor e for necessário para o cliente, melhor, né? Inspiração e engajamento mais do que gerenciamento e retenção. Ou seja, é preciso concentrar-se no crescimento e desenvolvimento dos indivíduos, ao invés de tentar fazer a gestão e a retenção dele. Motivação intrínseca mais do que recompensas extrínsecas. Aí eu trago aí um questionamento, né? Você sabe o que de verdade motiva os colaboradores da sua empresa? Então aí a gente tem aí algumas ferramentas aí poderosas, como o Management 3.0, o Moving Motivators, que líderes ou colaboradores podem rodar com seus times, rodar com as pessoas e descobrir realmente quais são as suas motivações intrínsecas. Inclusive, já rodei algumas vezes com algumas pessoas e nem elas mesmas sabiam o que motivavam elas, e acabou que ficou exposto ali o que realmente as motivava. Lembrando que o uso dessa ferramenta, ela vale para aquele momento, tá? Então, depois de um tempo, as motivações mudam, e é exatamente tá aí o desafio que os RHs têm e que os líderes têm nos seus times. Ambição mais do que obrigação. Ou seja, existe um peso muito grande, muito forte aí com a palavra ambição, né? De forma negativa, mas existe esse lado positivo no sentido dos times se organizarem e terem essa ambição aí de atingirem objetivos, OKRs, e realizar, atender às necessidades do cliente. Então, gente, como cereja do bolo aí, tá? Eu trouxe alguns insights que eu pesquisei, tá? Com relação a essas 4 áreas aí do RH, comparando como é que é uma visão do RH tradicional e como é que é uma visão do RH ágil.
sei que tem os seus desafios, mas são só insights mesmo, tá? Propostas, ideias, e que, mas aqui nessa área que ainda não dá para fazer isso. Tranquilo, bota no radar aí, que quando der, vai agregar muito valor para vocês. Então, com relação ao recrutamento, o recrutamento de RH tradicional, né? Ele só começa os processos os processos de recrutamento quando a vaga está aberta. Ou seja, o RH, ele espera abrir a vaga e aí ele trabalha de forma reativa aquela vaga ali, correndo atrás de encontrar aquele colaborador ideal para aquela vaga, né? Diferentemente do RH ágil, o recrutamento, ele vai trazer de forma proativa criação de estratégias de employee branding, employee contínuas, e que, ao invés do recrutador ir atrás do talento, os talentos sejam atraídos de forma orgânica para a empresa. Olha que interessante isso. Com relação a treinamento e desenvolvimento, o método tradicional ele busca desenvolver os colaboradores até que atinjam um nível de performance desejado. Tá bom, nada mais, nada menos que aquilo. Agora ele está exercendo a função dele como a gente queria. Não, gente, o mindset ágil, com relação ao treinamento e desenvolvimento, ele traz um ambiente de aprendizado constante, colaborativo. Esse ambiente ele é criado e onde é possível que os colaboradores, eles inclusive se capacitem em áreas que eles mesmos não tinham ideia que eles poderiam ter essa capacitação, e eles possam inclusive atuar em formas diferentes da empresa, né? Com relação à projeção de carreiras, o cargo e a posição dos funcionários são bem definidas, né? Aquelas definições de papéis e de cargos ali, né? E muitas vezes, por causa disso, dificulta que o profissional possa mudar de área, né? Ou mesmo que ele consiga fazer uma transição ali para uma nova área, uma nova vertente ali do conhecimento. Já no ágil, por conta de programas de treinamento e desenvolvimento bem estruturados, os funcionários eles conseguem uma gama maior de conhecimento e eles conseguem atuar ali de forma transversal, que fala, né? Ele faz o que ele tem que fazer da área dele, em que ele é muito bom, é especialista, está ali para aquilo, mas ele consegue ajudar de forma transversal outras áreas. E por último aí, a gestão de talentos. Onde no tradicional o time é responsável por atrair, desenvolver e avaliar talentos, o time de RH. E já no mindset ágil ali, de gestão de talentos, com as metodologias ágeis, o colaborador se torna responsável pelo próprio desenvolvimento. O que a empresa e a cultura da empresa tem que promover são as ferramentas para que ele possa ter essa liberdade no seu autodesenvolvimento, nesse sentimento aí de growth mindset, né? Que ele possa estar evoluindo com as ferramentas dadas pela empresa. Tá? Esses foram quatro insights aí com relação a essas áreas. Depois, se vocês quiserem conversar pontualmente de cada um, como que a gente consegue fazer isso, como é que a gente já tem isso, mas como que a gente pode melhorar? A gente pode conversar depois. Eu não sei a resposta, mas eu tenho certeza que juntos a gente vai gerar discussões e depois convergir em boas ideias, tá bom? Gente, do Meetup, basicamente foi isso. Esse foi o conhecimento que eu quis trazer para a gente. Gostei das trocas também que nós tivemos. Alguém tem mais algum ponto, alguma situação, algum feedback para trazer para nós? Eu tenho uma dúvida, Otávio. Pelo que eu entendi, essa parte da agilidade ela tem muito a ver com o trabalho da empresa como um todo, né? Eu queria saber o que eu posso fazer individualmente para trazer essa metodologia ágil para o meu dia a dia, sabe? Algo que talvez não precise de uma movimentação
gigante na empresa, mas algo que eu possa começar do básico e talvez trazer essa metodologia para o meu dia a dia, entendeu? Não só para o seu dia a dia, mas você consegue trazer para o seu dia a dia pessoal, para a sua vida, entendeu? Realmente, a gente acaba, no nosso viver, né? A gente, pô, cara, apareceu outro problema, e você fica, ou a gente precisa mudar, e, preciso fazer uma mudança da minha casa para outro lugar, e aí aquele, meu Deus, vai ser aquela dor de cabeça, mudança. Então, trazer esse mindset, não só para aplicar no trabalho, mas também para aplicar na sua vida. E você pode começar a fazer isso, a trabalhar de forma colaborativa, a ser uma pessoa mais flexível, né? Nas suas atuações, a ser uma pessoa mais adaptável ali, né? Mais aberta às mudanças, a olhar à sua volta e pensar, tá, beleza, isso aqui já está funcionando legal, mas o que eu posso melhorar mais ainda? É sempre sair dessa zona de conforto e sempre buscar o melhor. E você pode começar a fazer isso com o seu time, entendeu? Ou com a sua família. Não precisa nossa, agora para a gente ter um mindset ágil, eu preciso, estou enrolado porque eu vou ter que ir lá no CEO da empresa, falar com ele primeiro, para ele autorizar, né? A gente pode começar já olhando a nossa volta e realmente atuando de forma colaborativa, né? Você vê seu colega, o que é mais importante? Olha só, o que é mais importante? Eu terminar a minha story, que está na sprint, ou ajudar o meu amigo com a story dele? O que é mais importante? Vamos lá. Pô, depende. As duas têm o mesmo peso para o fim do projeto? As duas são meta da sprint. Entendeu? Então, assim, cara, a história do meu colega é o mesmo peso que a minha, meu amigo. É a meta da sprint. Entendeu? Então, eu ajudar ele é me ajudar também. A gente vai, para a gente conseguir juntos a meta da sprint, né? Então, é justamente buscar essa colaboração aí entre os times. Obrigado, Otávio. Otávio, muito boa colocação. Só deixa eu até enfatizar, né? A gente está falando de mindset ágil, né? E aí, o que a gente... até para deixar claro, né? Não é... ali ele até colocou Kanban, Scrum. Não é que, por exemplo, a gente utiliza essas ferramentas que a gente tem uma forma de trabalho ágil, né? A gente não tem pensando assim, mindset ágil não é uma forma de trabalho, é uma forma de pensar o trabalho. Então, reiterando, vem da filosofia ágil, que é o modo de pensar, é o modo, aí voltando aqui para esse meetup, é um modo de interagir, tanto internamente entre os seus companheiros aí, os seus colegas de trabalho, tanto externamente, quanto com os colaboradores, etc. Exatamente. E tem muito foco na entrega de valor, né? Então, da minha história e do meu colega, qual mais vai agregar valor? Qual mais a gente tem que focar como time? Entendeu? Não é mais a minha story ou a story dele, é a nossa story. E qual vai ser a que vai agregar mais valor? Cara, se for dele, larga a sua, termina dele, depois ele te ajuda com a sua, entendeu? Mais ou menos essa pegada, assim. É o tempo inteiro o time se questionando, né? Cara, o que isso vai agregar de valor? O que isso vai agregar de valor? Às vezes a gente está fazendo um monte de coisa e a gente não sabe por quê. Qual o propósito daquilo? O que isso vai ajudar no usuário final? A gente acaba entrando no modus operandi ali automático, né? Fazedor de tarefa. E, pô, que legal. Os story points ali tão altos ali pro sprint, legal. Mas, e aí? O que você teve, o que você entende que você ajudou, agregou ali pro usuário final, pro mundo, né? Então, aí você acaba você questionando isso, você acaba trazendo conflitos, gerando divergências e depois convergências e melhores resultados. Então, é sempre trazer esse olhar crítico para saber, tá, bem legal, o que isso garante que vai trazer resultado? Como que você vai medir isso?
PO às vezes fala assim, ah, não, essa funcionalidade é muito importante e tal, mas tá, legal, depois que ela estiver em produção, como é que você vai medir para você saber se deu sucesso ou não? Aí o PO fala, não pensei nisso não. Como é que você vai medir o sucesso disso? Não pensei nisso não. O que você acha da gente então gerar um evento aqui para a gente medir? Qual é a taxa de sucesso aqui desse evento? Uau, que legal! Agora eu posso medir. Porque depois que a pessoa consegue visualizar o quanto ela consegue medir, então você tem um baseline para você poder melhorar, né? Depois que chegar no número, pronto, agora nós vamos agora superar esse número. Tá? E esse olhar crítico, ele está muito associado ao mindset ágil. Essa parte de análise eu gosto muito de assimilar com aquela teoria de afiar o próprio machado, né? Ao invés de ficar ali marretando uma árvore ali com machado sem corte, procura afiar ele bastante, que o resultado vai vir de forma mais efetiva. O que a gente traz isso aí para a vida da gente? Sei lá, em qualquer área, desde uma área técnica, sei lá, o recrutamento. Estamos aí avaliando vários candidatos, sei lá, no RH, estamos aí tendo alguns resultados. Sei lá, será que estão sendo efetivos mesmo? Analisar aí nossas prioridades, ver os resultados que a gente está obtendo, estudá-los e depois a gente puxar uma nova atividade, puxar aí um novo trabalho. Pode ser que esse estudo, essa análise em cima do que a gente já fez, pode ter muito aprendizado e a gente se torne mais efetivo nos próximos. Perfeito. E um conceito que eu trago também é só há gestão se tiver melhoria contínua, gente. Se você acha que você faz gestão e não tem melhoria contínua, não é gestão. Então, até mesmo no RH, definam ciclos de feedback, ciclos de retrospectiva e review do que foi feito. Tragam os problemas, botem na mesa. Qual é o problema mais importante para a gente resolver? Isso aqui. Beleza, qual a ação que nós vamos ter em cima dele? Pô, legal. Então agora a gente não vai mais cometer esse erro, tá, gente? Beleza. No ciclo seguinte, a gente vai trazer novos problemas, e aquele problema foi superado. E aí você consegue visualizar a melhoria contínua do processo. Né? Então é sempre estar com esse olhar. Legal, gente. Eu vou colocar agora esse vídeo, que eu acho interessante. Ele não tem tanta ligação com RH ágil, tá? Mas ele fala aí do futuro do trabalho de forma bem interessante. Aí, bem Otávio, legal. Oi. É Priscila aqui. Posso só falar 30 segundinhos? Sou do RH, né? Psicóloga de formação de gestão de pessoas. E o que você trouxe para a gente eu acho bem interessante. Né? Eu tenho um discurso que eu me aproprio muito na área de recursos humanos, que é de a gente ser protagonista, né, do nosso papel. Então, às vezes, a gente vê aí as vagas falando, cabeça de dono, espírito de dono e tal. Às vezes é um pouco difícil para o colaborador pensar, né, nessa forma, mas ele é dono da própria carreira. E se eu estou numa empresa fantástica, minha carreira vai ser fantástica. Né? Então, assim, eu acredito muito que as pessoas têm que estar em relações que elas querem estar. Então, um colaborador que quer estar, por exemplo, né, da Domus IT, ele vai ser um colaborador muito mais eficiente, com muito mais resultado, muito mais fácil de gerir, muito mais fácil de se desenvolver. Né? Então, assim, isso tem tudo a ver. Né? Quando a pessoa quer, ela tem todas aquelas características, aquelas skills ali que você colocou pra gente. Muito bacana isso. Show de bola. Tá, gente, vou então soltar aqui, tá? Se vocês estiverem ouvindo bem e vendo, vocês dão joinha aí, tá? Para mim. Não tem áudio não, Otávio. Tô só vendo. Acho que você vai ter que expandir o vídeo e compartilhar outra tela com o vídeo aí maximizado. Tá, beleza, vou fazer isso, um minutinho. Enquanto o Otávio vai fazendo, eu vou falar, Gustavo, eu ouvi o que eu conheci a frase que você falou de outra forma, né? Um amigo meu falou uma vez, falou assim, cara, é o momento de você cortar a lenha
E há momentos de se amolar o machado, né? Exato. Faz todo sentido. Às vezes você está tão ocupado executando que você nem percebeu que a ferramenta não funciona. Então, no final das contas, é isso. A gente pensar sempre de forma criativa, né? E diferente no desafio, né? E olhando o resultado, né? Se não está cortando, para. Não é assim que vai chegar. E muito provavelmente a resposta para isso daí vai ter em cima do próprio trabalho que você já fez, né? Você vai ver onde você está acertando, onde você está errando e começar de uma forma diferente a partir dessa análise. Exato. O pior é que a nossa resposta natural é continuar a tentar cortar e se zangar, ficar frustrado, né? Acho que é aí que a importância do mindset muda. Inércia, foco, né? Uhum. Que entra um pouco na questão da zona de conforto que o Otávio falou, né? Assim, o ser humano, ele trabalha na inércia, né? E às vezes você tem que olhar no resultado em vez do que você está fazendo, né? E aí mudar. No momento que você vê resultado, aí sim você foca na repetição, né? É isso. Mas a repetição é repetir, porque quando a gente tem um hábito, né? Então a gente já começa então a repetir e depois melhorar. Repetir, melhorar, repetir, melhorar, repetir, melhorar. Então você começa a alcançar novos níveis de maturidade, né? Naquele processo. Tá, vou liberar aqui, gente, ver se vocês estão ouvindo agora. Bom, quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre os últimos relatórios sobre o futuro do trabalho, encontrei informações como essa. Os 10 empregos mais procurados atualmente não existiam há 10 anos atrás. 65% das crianças que estão na escola hoje vão trabalhar em um emprego que ainda não foi inventado. 50% da força de trabalho humana vai perder o seu trabalho para robôs e softwares nos próximos 20 anos. Que merda. Aí eu fiquei pensando, gente, como é que esses caras fazem esses levantamentos todos? Eles se encontram num quarto? Como é que eles escrevem essas coisas e deixam a gente completamente alterado? E aí eu consegui ir em uma reunião de cientistas que planejam o futuro do trabalho. E eu trouxe uma foto para vocês. Mais ou menos assim, a gente faz um pouco de estudo e vê como é que pode passar uma mensagem bem marcante de bastante terror e ver quem consegue assustar um pouco mais as pessoas com relação ao futuro do trabalho. Mas muito bem, eu não tenho medo do trabalho, eu amo o trabalho, eu acho que o trabalho é a forma que a gente tem de colocar nossa intenção no mundo, a nossa individualidade. Mas, de fato, o trabalho está mudando. E principalmente o trabalho que a gente conhece como emprego. E quando eu ouvi essas pesquisas, eu falei, bom, tem 2 problemas aqui, né? Primeiro era conhecer como é que era a reunião, descobri. O segundo era, tô ferrado. Porque realmente eu acho que algum robô, algum software vai roubar o meu trabalho. E aí eu descobri que tem um site que você pode pesquisar, olha lá, Will Robots Take Your Job? E você vai lá e digita o seu trabalho. Eu sou formado em contabilidade, digitei o meu trabalho lá, accountant, e vai vir o percentual de probabilidade de um robô tomar o seu posto de trabalho, 94%. E ainda vem com essa frase bem reconfortante, you are doomed, que em inglês é a tradução do deu ruim pra tu. Aí eu falei, não, mas eu sou formado em contabilidade. Eu entendi muito cedo que eu posso ser o que eu quiser no mundo do trabalho. E eu fui me tornando um Frankenstein, pegando um monte de novos conhecimentos para conseguir contribuir. Tem outra coisa que eu sei fazer. Eu trabalho com desenvolvimento humano de pessoas, então vou procurar treinamento e desenvolvimento de pessoas. Coloquei no software e fiquei mais tranquilo porque veio 1,4% de chance de um robô tomar. Estamos garantidos. Mas, obviamente, as respostas não estão nesse site. A forma de trabalho que a gente conhece hoje pelo emprego, realmente ela vai mudar. Por favor, não acessem o site. Mesmo que ele falar que é 1,4%, ele está mentindo, é 100%. Os robôs e os softwares vão roubar o que a gente conhece como emprego. Mas eles não vão roubar o nosso trabalho e a nossa capacidade produtiva. A maioria das pesquisas foca no que as pessoas vão fazer
no futuro do trabalho? Quais são os postos de trabalho? Onde vai abrir mais vaga? Qual é o tipo de conhecimento? Eu, como pesquisador do mundo do trabalho e do relacionamento das pessoas com as organizações, tenho muito mais interesse em como a gente vai trabalhar no futuro. E ainda mais profundamente, eu quero saber por que a gente vai trabalhar no futuro. Até hoje, o modelo principal de relacionamento com o trabalho foi guiado pelo dinheiro. A gente trabalha porque a gente precisa da grana. E se eu perguntar para vocês 3 vezes por que você trabalha, você vai tentar me enganar 2 e na terceira eu vou chegar no dinheiro. E como é o dinheiro, a gente se acostumou com essa fórmula pré-definida, que é o emprego, onde você tenta fazer de conta que é possível prever como será o dia de trabalho de um ser humano e que ele vai caber naquela descrição de cargo que é uma grande mentira. E a gente vive por anos. Nesse modelo, a gente aceita que exista hierarquia, que existam cargos e que exista rotina. E aí você vai se encaixotando de uma determinada maneira e vai perdendo a sua criatividade, o seu brilho, a sua paixão, o seu fogo, e você acaba virando o seu crachá. Só que o seu crachá reflete a expectativa que alguém tem sobre você. Não é a expectativa do que você quer colocar para o mundo. Então o emprego foi abafando a nossa forma de interagir. E a gente nunca aprendeu direitinho o que a gente faz com toda essa vontade de contribuir e fazer a diferença para o mundo. Por isso, o emprego vai mudar, vai acabar. Mas o trabalho, a sua força de colocar a sua intenção no mundo e impactar as pessoas ao seu redor, não vai acabar nunca. Nenhum robô vai tirar de você o brilho nos olhos de conseguir, a partir de uma interação humana e da sua força produtiva, mudar a vida de alguém. Só que essa é uma responsabilidade nossa e que a gente precisa vestir essa camisa. E a gente ainda não sabe como fazer isso. Hoje, a gente vive um fenômeno que eu chamo de êxodo organizacional. As pessoas querem sair das organizações, como se o grande problema do mundo do trabalho fossem as empresas. E por que elas fazem isso? Existe hoje um afastamento entre as organizações e os indivíduos. Esse afastamento acontece porque nós estamos cada vez mais buscando autonomia. Isso quer dizer que parte de nós sai das organizações, realmente vai tentar encontrar uma nova forma de relacionamento produtivo, mas tem gente que fica nas organizações com mais autonomia, porque as empresas estão mudando. E existe uma máxima em RH e no mundo do trabalho que diz que as pessoas não pedem demissão das suas empresas, elas pedem demissão dos seus chefes. E outra máxima diz que as empresas não demitem os seus funcionários por causa dos seus conhecimentos. Elas demitem os seus funcionários por causa das suas atitudes. As empresas perceberam que o modelo de trabalho está todo zoado. Por isso, a gente vê, no futuro, não vai ter mais chefe. Não vai ter mais alguém que manda em alguém. O que potencialmente pode acabar com os casamentos. O mundo do trabalho está realmente mudando. Mas e as pessoas? E a atitude das pessoas diante da sua capacidade produtiva? A grande maioria de nós aqui conhece pelo menos uma pessoa que saiu do mundo organizacional tradicional para começar um negócio próprio ou para se juntar a um novo tipo de organização, para mudar este modelo do que é o emprego tradicional. Possivelmente, cada um de nós também conhece uma pessoa que produz menos nesse modelo. Ela era mais produtiva na época em que ela trabalhava dentro da organização. Talvez ela seja mais feliz, mas talvez ela não esteja entregando todo o seu potencial. E quando você conversa com essas pessoas e pergunta, mas me conta como se deu esse movimento, por que você saiu daquele teu emprego que era tão bom naquela empresa, onde você era tão valorizado? E a resposta vai ser, porque eu queria ter propósito, eu queria ter significado. E propósito e significado são coisas lindas. E a gente tem que ter, porque por muito tempo a gente ficou lá anestesiado dentro do escritório, fazendo alguma coisa que alguém mandou sem entender direito por quê e não ganhando tão bem por causa daquilo. Mas quando você começa a cavar com essas pessoas que saíram do mundo tradicional e falam, então tá bom, me conta um pouco sobre propósito e significado. Me detalhe um pouco o que é isso. Seguinte, eu faço assim uma coisa que eu amo, eu gosto muito, eu escolho quem eu atendo e eu faço tipo quando eu quero. Entendi, isso chama prazer,
né? Não chama propósito. Porque propósito e significado, ele demanda uma intenção e um esforço genuíno de você costurar um raciocínio na sua cabeça para que você enxergue um determinado valor naquilo que você entrega. Ele não é o piloto automático e o discurso batido de eu vou atender o meu chamado. Porque talvez o seu chamado não seja suficiente. Talvez o seu chamado não seja o melhor para o mundo. Talvez o seu chamado te coloque numa anestesia maior do que você estava nas organizações. Não use o chamado como uma desculpa para não entregar o seu melhor. O trabalho tem 3 papéis fundamentais no relacionamento com as pessoas. O primeiro é financeiro, e a gente foi guiado por muito tempo nessa roda de trabalhar por grana. Ok, estamos juntos, estou cansado, não quero. Mas não me diga que você está saindo das organizações porque você quer impacto social e psicológico se você não faz o seu melhor. Se você não se planeja, se você não entrega com qualidade. Você está com preguiça, você está sendo egoísta e você está contribuindo para o mundo menos do que aquela organização maldita e aquele chefe desgraçado que você falava mal. Você precisa vestir essa camisa e essa responsabilidade de mudar o seu comportamento com relação ao trabalho. Agora, você saiu da organização que era cruel. O que você está esperando para conseguir entregar mais impacto? Isso demanda muito autoconhecimento. É uma visita mais dura para a sua realidade de enxergar determinados ângulos de você que você não gosta tanto. Mas você tem que encarar, porque parte do seu discurso é mentira. Você quer a paz mundial, mas se aquela vaca do RH morrer, melhor. Você olha com compaixão para o mendigo na rua, mas eu não vou responder o e-mail do financeiro que ele é muito chato. A gente não enxerga que dentro do nosso trabalho existe um círculo social extremamente impactado pela gente. Não dá para salvar o mundo se você não salvar o teu grupo social principal. Sua família e as pessoas que trabalham com você estão junto com você nessa canoa. Furada ou não, mas a gente precisa conseguir atuar juntos. Trabalho é a manifestação da sua essência amorosa por meio da produção. Trabalho é a manifestação da sua essência amorosa por meio da produção. O que você está colocando para o mundo por meio da sua produção? Seu melhor? Mais ou menos? Vamos esperar mais um pouquinho? Atrasa com aquele cliente? Existe uma lista de coisas que são comuns para todo mundo quando a gente fala de felicidade. A autonomia não pode ser a contrapartida de perder qualidade. Essa conquista que nós tivemos de ter autonomia não pode ser uma troca por qualidade. Nessa lista do que a gente busca como realização no trabalho, a gente tem bem-estar, liberdade, propósito, intenção e amor. Mas cuidado, a sua autenticidade não pode ser tão profunda a ponto de virar arrogância e atrapalhar o seu impacto. O seu bem-estar não pode ser tão forte, exigir tanto conforto, a ponto de que você fique impedido de ter crescimento. A sua liberdade não pode tolir a sua conquista de ter disciplina e entregar o que você falou que ia entregar. O seu propósito não te isenta da responsabilidade maior do grupo. A sua intenção não pressupõe o fim da entrega. O seu amor tem que vir com força total, na força do trabalho. Mas isso é difícil. A gente está aprendendo, e para a gente é complicado, sair de um histórico que a gente recebia sempre impulsos externos para produzir bem e para ser feliz. Agora a conversa é com a gente mesmo. Eu quero saber que conversa vocês vão ter com vocês sobre a sua capacidade de mudar a porra toda. Não vai descer ninguém com um manual de como a gente resolve o mundo do trabalho. Ninguém, fora desse palco e nem neste palco, vai dizer para vocês como vocês vão construir o futuro de vocês e o futuro do trabalho. Porque nós não estamos descobrindo o futuro do trabalho, nós estamos desenhando o futuro do trabalho. E se você acha que o futuro do trabalho vai ser um relacionamento leve, criativo, colorido, onde tudo se encaixa perfeitamente, compra um Lego. Não vai ser assim, velho. Você vai ter que ralar, porque esforço
não é sinônimo de sofrimento. Você consegue fazer melhor. E o que hoje o mundo precisa de verdade é do seu melhor trabalho. Faça. Muito obrigado. Ai, TED é vida, né, gente? Muito bom.